Antes de abrir a palavra, eu quero orar em gratidão, louvor e adoração a Deus, em clamor também por essas pessoas que mencionamos e por você que passa em sua mente algum querido, em seu coração, ou se você está sofrendo luto, confie na misericórdia, na justiça e no amor de Deus. E que Deus guarde você na fé, na esperança e na certeza, porque a única coisa estável que esse mundo conhece é a fé bíblica, a fé que permanece para sempre. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, chegamos a Ti nesta manhã. Um colégio vazio, uma igreja vazia, mas o nosso coração, ó Deus, carente e necessitado da presença do Espírito Santo do Senhor. Aonde estiver o Teu rebanho da igreja do NASP São Paulo, em sua casa, talvez na casa de alguma amiga, algum familiar, talvez no interior, talvez na praia, ó Deus, não me importa, onde estiver um membro desta igreja, que ali esteja a mão de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus. Eu oro, Senhor, por todos os enfermos, aqueles que aqui mencionamos. E eu menciono aqui apenas o nome do pastor Marcos Tosta. Ó Deus, esse querido colega de ministério, que está ali precisando muito, Senhor, da Tua mão poderosa, milagrosa. Estende a Tua mão de misericórdia sobre o Tosta, Senhor. Queira curá-lo, queira trazê-lo de volta ao púlpito, à pregação do Evangelho, ó Deus, para que ele possa levar muitas pessoas a Ti. Abençoa os demais que mencionamos aqui, Senhor, cada caso, cada pessoa, mas de uma forma também especial, oramos por aqueles que perderam algum ente querido. Abençoe a família Lama, Senhor, o irmão João Vicente, o pastor João, seu irmão, a família. A sua mãe descansou em Cristo Jesus e nós Te adoramos por isso. Mas há milhares e milhares de enlutados dos Teus filhos nesse planeta, no nosso país. Não importa, ó Deus, a denominação, são filhos e filhas do Senhor em todas as denominações. Abençoa o Teu povo enlutado, Senhor. Volta logo, Senhor, para que nós tenhamos a certeza de que existe uma igreja invisível, um povo que ama e conhece o Senhor, e que o Senhor é justo e fiel. Por favor, Senhor, atenua o sofrimento com o conforto e o consolo do Teu Espírito Santo e a certeza da ressurreição. Nosso Deus e Pai, ao abrirmos a Tua palavra, nos sentimos tão pequenos, ó Deus, porque o importante é a mensagem, não o mensageiro. É o Senhor quem prega e não o homem. E eu clamo a Ti em nome de Jesus Cristo. Prega, Senhor. Fala ao Teu povo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título do sermão desta manhã: a eterna lei de Deus nos dias finais. Eu vou convidar você a tomar a palavra do Senhor, a espada do Espírito, e abri-la em Mateus capítulo 11, o verso 25 até o verso 30. Querido pastor, me dá a minha água ali que eu esqueci, por favor. Eu vou ressecando aqui. São Mateus 25, São Mateus 11, obrigado, querida Cefiro. Querida irmã Cefiro, Deus abençoe. São Mateus 11, verso 25 até o verso 30. O que esse texto tem a ver com a lei de Deus? Nós vamos falar hoje sobre a eterna lei de Deus, a lei moral, que é toda a vontade de Deus também. Achou aí? São Mateus 11, 25. São Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças Te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos, anapauses, aliviarei. É a palavra grega para descanso, repouso, referência ao sábado, a lei de Deus. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Você vai aprender hoje o que é o jugo de Cristo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, outra palavra referência à santa lei de Deus, descanso para a vossa vida, para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, Jesus dedicou a primeira parte do seu ministério mais à Judeia. Jesus pregou ali aos sábios, aos rabis, aos escribas, fariseus, saduceus, e foi rejeitado. Na segunda parte do ministério, Jesus volta-se mais para os chamados pequeninos. Ele vai para a região da Galileia, onde estão os pescadores, os camponeses. E ali então Jesus convida esses chamados pequeninos para encontrar nele a revelação do amor, da graça de Deus, que lá na Judeia ele não tinha sido aceito e bem recebido. Muito bem, nós vamos estudar esse texto à luz desse tema, a eterna lei de Deus nos últimos dias. O que tem a ver esse texto? O que tem a ver esse chamado de Jesus com a santa lei de Deus? Vinde a mim. Muito bem, vamos estudar esse texto. O verso 25 diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus não faz acepção de pessoas. E Jesus anunciou o evangelho de Deus aos chamados sábios e instruídos, rabis, escribas, saduceus, fariseus, aqueles que lideravam espiritualmente, ou pelo menos deveriam estar liderando a nação de Israel, mas não o fizeram. Todavia, Jesus foi rejeitado, não foi bem aceito. E quando Jesus prega o sermão da montanha, e eles também têm contato com isso, apesar de ter pregado esse sermão na Galileia, onde a lei de Deus ela é revelada em pontos práticos, ele foi rejeitado. Jesus então se dirige nessa segunda parte para a Galileia. Nesse período ele está na Galileia, e as circunstâncias também eram desencorajadoras, pois tanto os líderes como os povos de todas as cidades se recusaram a aceitar o convite do Evangelho. Eu quero me dirigir àqueles que se julgam sábios e instruídos em muitas coisas, mas não nas coisas de Deus. Irmãos, qual está sendo, do meu ponto de vista, um dos grandes problemas que nós enfrentamos como cristianismo? Muitos pregadores estão bebendo em fontes não bíblicas, não usam o dom profético, não usam a exegese da palavra de Deus, não usam a hermenêutica correta da palavra de Deus. E além de todo um problema sanitário que a humanidade vive, vivemos também problemas logicamente morais, problemas econômicos, problemas políticos, mas também vivemos uma crise espiritual. E isso se deve em grande parte a nós, que deveríamos estar pregando as verdades da palavra de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Mas o que muitas vezes nós vimos, citações de filósofos pagãos, autores humanistas, e a palavra de Deus é colocada de lado. Não se abre a Bíblia, não se prega a Bíblia, não se ensina a Bíblia, não se crê mais no dom profético. Essa semana alguém postou aí, dizendo que o dom profético é irrelevante para os dias que nós estamos vivendo. Blasfêmia! Eu quero ler 2 textos da Bíblia, para chamar a atenção, para você seguir a palavra de Deus, não os sábios instruídos conforme a luz desse mundo. Os sábios instruídos do tempo de Jesus, o que puderam fazer? O que ofereciam? Como ajudaram as pessoas? Em nada. Abra a Bíblia lá, por favor, 2 textos. Isaías capítulo 5. Ainda essa semana, um médico amigo meu me mandou esse texto, e eu já tinha separado ele para ler aqui no sermão. Isaías 5, verso 20 e o verso 21. Esse texto é um cumprimento do que está acontecendo hoje. Acharam aí Isaías 5, 20? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz de escuridade, colocam o amargo por doce e o doce por amargo.
Verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Irmãos, os pregadores, os ensinadores, os pastores, os professores, seja aqueles que desejam instruir outros, têm que entender uma coisa: o ser humano, ele não é fonte de revelação, a fonte de revelação é Deus. Então, se você quer ensinar uma verdade que transforma e que salva, você tem que pegar a fonte. Então, quando Jesus, aqui em São Mateus 11, 25, ele diz assim: por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor, Senhor do céu e Senhor da terra. Quem é o Senhor que eu estou seguindo? Quem é o Senhor que eu estou ouvindo, de quem eu estou ouvindo falar? Porque tu ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. A revelação de Deus é para todos. Agora, os sábios, os instruídos, os intelectuais, os PhDs, os THDs. É filosofia, humanismo, cita A, cita B, cita D. E cita pessoas que já morreram, que sequer criam em Deus. Não é errado quando uma coisa é boa. Eu estou até falando rápido demais. Não é errado, mas sabe, uma teologia fundamentada em conceitos humanistas. Nós temos uma revelação bíblica. E tem muita gente chamando bem aquilo que é mal, e aquilo que é mal dizendo que é bom. Um outro problema. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, se já não bastasse todo esse problema sanitário que nós vivemos, todas as dificuldades que essa endemia, ok? Covid-19 passou 2019, que veio para 2020, né? Que avançou 2020. Nós estamos em 2021. Na verdade, nós estamos vivendo uma doença endêmica, contínua. Só Deus sabe quantos anos isso vai permanecer no planeta Terra. Se é uma dose, 2 doses. Não existe um médico, não existe uma autoridade que possa dizer exatamente como esse vírus se comporta. Esse vírus ele tem uma digital, ele tem um CPF, ele tem uma identidade particular em cada corpo. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, como eu e a minha esposa. Não sabemos, logicamente tem questões de saúde, mas pessoas saudáveis e novas têm morrido assim, como essa semana aconteceu com uma jovem. Mas irmãos, além de enfrentarmos tudo isso, abra a Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Isso aqui é uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos, porque o mundo está ficando cada vez pior. Não é apenas por causa disso, irmãos, o problema é o coração humano, é o egoísmo humano, é retratado aqui nas palavras do apóstolo Paulo há cerca de 2000 anos. E você vê aí homens que deveriam estar usando em todos os setores. Irmãos, tem uma pessoa que me mandou um telegrama, achando que eu tenho particularidade política. Eu não tenho. O meu candidato se chama Jesus Cristo, eu voto em Jesus Cristo. Eu voto em Jesus Cristo e sou devoto de Jesus Cristo. Eu não acredito no humano. O problema não é, a solução não virá por governo A, B, C. Eu não sou de A, nem de B, nem de C. Eu sou de Jesus. Eu creio na volta de Jesus, a única solução. E o problema não é um acerto político com o ser humano que vai entrar, que vai deixar de entrar. Não, isso não importa. Enquanto Jesus não voltar, esse mundo vai piorar por causa do ser humano pecador, egoísta. E aqueles que fazem uso político do que está acontecendo vão prestar conta diante de Deus. Eu não tenho preferência política e Deus sabe disso. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força e o seu poder. Eu vou me iludir com A, com B, com um país daqui, país dali. Eu não tenho ilusão. Eu tenho um sonho. E o meu sonho é um reino de um rei justo e fiel. Enquanto este rei não tiver um governo plenipotenciário nesse mundo e governar esse mundo irá de mal a pior. Por quê? Por causa disso aqui, 2 Timóteo 3. Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê?
Porque vai ter pandemia? Não. Porque vai ter problema na economia? Não. Porque vai ter desemprego? Não. Não, não, não. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, cruéis, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desse. Quantos adjetivos negativos! Esse é o problema do ser humano. Esse é o problema dos sábios e instruídos, daqueles que acham que sabem todas as coisas, quando deveriam se voltar para a fonte, para a palavra de Deus. Volta a Bíblia lá para São Mateus 11, 25, por favor. Então Jesus, ele está dizendo: existe um Senhor no céu e um Senhor na terra. E Deus revelou, mas eles não quiseram. Então foi oculto aos seus olhos. E Deus então revelou aos pequeninos, sim ao Pai, porque assim foi do teu agrado. Interessante a expressão aqui. Jesus faz um contraste entre os sábios e os instruídos. Na nação de Israel eram chamados grandes, os rabis, que gostavam dos seus títulos, dos seus PhDs, seus THDs, seus mestrados. Eu também tenho mestrado, grandes coisas. Se não tiver Jesus e a revelação, você pode ter o título que você tiver, não tem valor nenhum diante de Deus. O evangelho foi dado para fins práticos. Então os sábios, os instruídos, não tinham apreciação de Deus, mas os pequeninos. Quem eram os pequeninos? Interessante essa expressão, os pequeninos no grego, népios ou népios, significa criança, infantil, simples, inapto. Vem do grego nepeleo, que significa poder. Não, aliás, os que não têm poder, melhor dizendo, os que não têm poder. Nepeleo significa impotente. O pastor Amin Rodor escreveu um belo livro chamado O Poder dos que não têm poder, a vantagem nas desvantagens. Os pequeninos aqui, aqueles que não têm poder humano, mas têm autoridade divina porque andam com Jesus e aceitaram a Jesus. Os rabis instruídos, diz o comentário bíblico, os rabis instruídos olhavam para os pecadores e agricultores iletrados como o povo da terra ou os pequeninos na lei. Então, veja a diferença. Lá em Jerusalém, lá na Judéia, os sábios instruídos, os doutores da lei. Uau! Lá na Galileia, os pequeninos, o povo da terra, o povo da roça, o povo simples, o povo que plantava nas margens, naquele território ali de Jezreel, as margens do Rio Jordão, que saía da Galileia e descia, uma região extremamente própria para o plantio. Os pescadores, aqueles que não entendem da lei, os ignorantes, os iletrados. Deixa eu perguntar para você, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre quem? O que as pessoas disseram? Quem são esses homens? Só podem estar bêbados? Eles são incautos? Eles são ignorantes? Eles são iletrados? Eles são da Galileia, eles não falam tão bem quanto nós, eles não conhecem a lei tão bem quanto nós. Sobre quem desceu o Espírito Santo? Os grandes ou os pequenos? Os sábios instruídos ou os iletrados? Quem se tornou o apóstolo Pedro, um pescador nas mãos de Jesus? Quem se tornou João, um outro pescador nas mãos de Jesus? Logicamente, Deus usou Paulo, um sábio, um instruído, um doutor da lei, mas que se humilhou profundamente e se chamava o menor dos apóstolos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode usar a cultura, lógico. Deus ama a cultura. Deus pode usar o letrado, o estudado, mas se ele for humilde o suficiente para se apegar à revelação e não falar coisas da sua própria mente ou beber em fontes que não tem nada a ver com o momento em que nós estamos vivendo especialmente. Os rabis olhavam então lá para a Galileia e diziam: lá estão os iletrados, os pequeninos, os nepeleus,
os incautos, mas aqueles que aceitaram Jesus. Diz para mim, quem virou de cabeça um império romano espiritualmente falando, quem abalou um sistema praticamente mundial daquela época em termos religiosos, se não foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que falavam daquilo que tinham visto e ouvido, e não de Platão, não de Sócrates, não de fontes humanistas daquela época, mas exaltavam Jesus Cristo e a sua ressurreição. Verso 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Uma das coisas que a gente estuda em teologia é inspiração e revelação. Há um termo teológico interessante que diz assim: Deus é incognoscível. Significa que Deus não pode ser conhecido, mas Deus se dá a conhecer. Deus se revela, e Deus se revela através da Bíblia, através do Espírito Santo na Bíblia e através do dom profético também. Mas a plena revelação de Deus é Jesus Cristo. Como Deus é, como Jesus foi aqui na terra. Como Deus pensa, como Jesus foi aqui na terra. Há um pensamento de Ellen White no Desejado que diz assim: Jesus é o pensamento audível de Deus, era a voz de Deus, não apenas o porta-voz, mas a própria voz de Deus, porque Ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será. Como Deus trata as pessoas, como Jesus tratou. O que Deus pensa na humanidade, como Jesus cuidou, revelou, perdoou, salvou, instruiu. Agora, queridos, vamos ser bem sinceros. Depois eu vou mostrar uma citação. Estude os evangelhos e você vai ver o amor, a misericórdia, a compaixão, os milagres de Jesus. Mas também você vai encontrar um Jesus irado no templo pelo menos 2 vezes, levantando a sua mão e expulsando ali aqueles vendilhões que faziam da casa de Deus um comércio, dizendo: não façam da casa de meu pai um comércio. A ira santa de Deus com as coisas sagradas, porque ele considerava ainda o templo como a morada de Deus, a casa de Deus, até que o véu foi rasgado, exatamente na hora em que o Cordeiro foi morto. Jesus morreu na cruz, às 3 da tarde. Ah, queridos irmãos, a plena revelação de Deus é Jesus. Sabe, muitas pessoas falam em 3 dispensações. Antigo Testamento, a dispensação do Pai, os Evangelhos, a dispensação do Filho, e depois dos Evangelhos em Atos em diante, a dispensação do Espírito. Não existe isso. Só existem 2 dispensações na Bíblia. O Antigo Testamento e os Evangelhos é a dispensação de Cristo, e depois vem a dispensação do Espírito Santo. A White diz: o tempo em que nós vivemos, para aqueles que buscam, é a dispensação do Espírito Santo. Portanto, quando você começa a ler Gênesis 3 em diante, toda vez que aparecer Deus, o Senhor dos Exércitos, seja o nome que é dado a Deus no Antigo Testamento, essa pessoa quem é? Jesus Cristo, o Filho. Deus, o Pai, nunca entrou em contato com a raça humana após a entrada do pecado. Vou ler uma citação. Patriarcas e Profetas diz assim: desde a queda do homem, toda a comunicação entre o céu e a terra e a raça caída tem sido por meio de Jesus Cristo. Só existe 2 dispensações, ou 2 períodos do trabalho da divindade aqui na terra. O primeiro período, Jesus Cristo, até a sua ressurreição e ascensão. Quando ele é entronizado, ele envia o seu pontífice, o seu representante. O último elo entre o homem e Deus é o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Não existe 3 dispensações, existem 2 dispensações. 2 períodos em que a divindade atuou na terra, através de Deus o Filho no Antigo Testamento, Deus o Filho nos Evangelhos, Deus o Filho encarnado, como preguei sábado passado. Nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu ao céu. Voltará em glória e majestade, enquanto isso intercede por você. Depois que ele foi entronizado, temos a dispensação do Espírito Santo. Portanto, estamos vivendo esse período. Ah, irmãos queridos, o quanto nós precisamos buscar esse elo.
Testemunho para Ministros, página 511, diz assim: a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. O último elo entre o céu e a terra é o Espírito Santo, que é o sucessor de Cristo na terra e o seu representante. Interessante, né? O ser humano rouba os títulos do Espírito Santo. Pontífice, a ponte entre Deus e o homem não é um homem. A ponte entre Deus e o homem é o Espírito Santo. O representante de Deus na terra não é um ser humano. O representante de Deus na terra é Deus, o Espírito Santo. Deus não se faz representar por homens no que diz respeito à intercessão, ao perdão. As coisas que pertencem à divindade não tem nada a ver com a humanidade. Eu não sei como alguns seres humanos um dia vão prestar conta para Deus, quando você lê e estuda que o ser humano oferece perdão divino no lugar de Deus e se coloca como intercessor, pontífice. Um outro nome erroneamente usado, muitas vezes para títulos pastorais, é reverendo. Irmãos, o único que merece reverência é Deus. Eu não sou reverendo. Eu sou humilde, simplesmente um pastor, um servo de Deus, um escravo de Jesus, um soldado. O único que merece reverência é Jesus Cristo. Então jamais deveríamos chamar o homem de reverendo. Eu tinha um irmão no passado que brincava comigo, reverendo. Um dia, a terceira ou quarta vez, eu chamei ele e falei: irmão querido, com todo o amor, eu sei que você me chama com carinho, não me chama de reverendo. Eu não mereço reverência. Quem merece reverência é Jesus. Me chame simplesmente de pastor. E agora vem o convite, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os sábios no tempo de Cristo, com suas meticulosas transformações da lei de Deus, sobrecarregavam as pessoas, e aquilo não aliviava o fardo. Mas também tinha os seres humanos, pecadores, prostitutas, publicanos, ladrões, também não estavam satisfeitos. Porque nada satisfaz a alma da pessoa a não ser Jesus. Então Jesus: venham a mim todos. Se você é um instruído, se você é um sábio, se você é um iletrado, se você é um pequenino, ou se você se acha grande, aí você que precisa vir mesmo, venham a mim. Venham a mim é o convite de Deus. Os sábios do tempo de Cristo, com sua meticulosa atenção às formas religiosas, sentiam a falta de alguma coisa que os ritos de penitência nunca podiam satisfazer. Essa foi a experiência de Lutero. Os publicanos e pecadores podiam pretender estar satisfeitos com o sensual e o terreno, mas tinham no coração a desconfiança e o medo. Todos se achavam vergados sob o peso de fardos que só Jesus pode remover. Ah, queridos irmãos, vivemos um período de incertezas, mas também de certezas. Para mim, uma trombeta forte está sendo tocada neste planeta. Parece que o ser humano não abriu. Tudo que todo mundo quer é voltar ao normal. E tudo que a gente quer é que Jesus volte em glória e majestade e a gente vá para o céu. Aprendemos novas palavras, né? Coronavírus, o vírus, desenvolveu a doença, Covid-19. Irmãos, é um mundo infectado pela imoralidade, pelo pecado, pela injustiça. O planeta está pronado. Aprendemos uma nova expressão, né? Que é a prona. Pessoa de bruço, colocar de barriga para baixo. O mundo está assim, irmãos. O mundo está pronado, o mundo está numa UTI. Saturação de oxigênio no sangue, né? Tem que estar 100% de saturação de oxigênio no sangue. Mas vou usar a saturação por um outro aspecto, contrário a esse. O mundo está saturado de pecado, de erro, de falha, de engano, de mentira, de injustiça. O mundo está enchendo a taça da iniquidade. Está faltando oxigênio na mente e no coração do ser humano. A saturação do oxigênio no sangue significa que tem que ter 100% de oxigênio no sangue. Mas o mundo geme por falta de oxigênio espiritual. Ou seja, então, por um lado está saturado com o pecado, mas há uma baixa saturação daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. Isolamento social, distanciamento. Tudo isso contrário a um Deus gregário,
a um Deus que une, que quer reunir, tem que isolar, distanciar, usar máscaras, álcool em gel. Ah, queridos irmãos, Romanos 8, 22 e 23 está se cumprindo. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas nós também que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo.